Olá, meu nome é Miguel Villacorta e hoje vamos continuar com a terceira parte do nosso curso sobre o SQL Server. É um curso que está que está estruturando simplesmente e de forma bem básica as principais funcionalidades do SQL Server. Na aula anterior, a gente tinha criado as tabelas que vão fazer parte do nosso sisteminha e os relacionamentos e a forma em que essas tabelas se relacionam entre si. Hoje vamos começar a ver um pouco da parte de comandos SQL. Os comandos SQL estão divididos em quatro grandes grupos, que seriam os comandos de busca de dados, onde vamos utilizar o select, os comandos para inserir dados, que seriam o insert, comandos para atualizar dados, do tipo update, e comandos para apagar registros de uma tabela, que seria o delete. Então vamos começar explanando de forma bem simples inicialmente o comando select nessa aula. Então para isso selecione o nosso banco pedidos, imediatamente vai para cima e selecione, clique no botão New Query. Imediatamente é aberta uma nova aba onde nós podemos começar a digitar os nossos comandos SQL. A sintaxe básica do comando select é da seguinte forma. Ok, então tem algumas palavras reservadas como select e como from. Então, esse comando, na verdade, ele buscaria três campos dentro de uma tabela. Então, a sintaxe básica vai ser select, nome do campo, vírgula, o outro nome do campo, vírgula, outro nome do campo. From indica da onde que a gente está procurando os dados. From tabela. Aqui informaríamos o nome da tabela. Tá? Então, no caso, vamos adicionar algumas informações no cadastro de clientes, né? Ou vamos clicar sobre ele com o botão direito e selecionar Open Table. A gente tinha cadastrado? Não cadastramos nada ainda. Então, vamos começar a cadastrar algumas informações. Vamos dar algumas informações para podermos cadastrar esses dados no banco de dados. Perfeito. Então, algumas particularidades quando cadastramos dados diretamente na tabela. Vocês podem ver que o código foi gerado automaticamente, né? Os nossos nomes. E quando estamos utilizando um campo do tipo data, vocês podem ver que ele está subdividido em duas partes. Tanto a data e a hora. Como a gente não informou hora, então ele vem com uma hora 00. Então, porém, é importante tomar em conta essas informações, porque quando a gente fosse fazer procuras utilizando como parâmetros um campo do tipo data, então temos que fazer um tratamento para esse tipo de campo, fazer uma conversão para a gente não tomar o risco de que dados fiquem fora da nossa consulta. Ok? Então vamos trabalhar com essa nossa tabela. Clicamos novamente aqui na aba onde estamos fazendo a nossa consulta e vamos solicitar os campos. Então vamos dar select, vamos ver os nomes dos campos, CLI ID, CLI nome e CLI DTNAS. Vírgula. Vamos selecionar por enquanto só esses dois. From clientes. Então o que eu estou informando? Eu estou falando para me trazer todos os registros da tabela nesses dois campos chamado da tabela clientes. Então, se imediatamente eu clico em Execute para executar a nossa consulta, ele vai me trazer os três
as duas colunas com os 3 registros que a gente gravou no banco de dados. Agora, é importante entender o seguinte: a gente pode filtrar a nossa pesquisa, basta adicionar alguns filtros. Para começar a informar filtros ou métodos de pesquisa, basta adicionar o comando where, que significa onde. Aí informamos o nome do campo. Por exemplo, eu quero buscar esses 2 dados pelo código. Eu vou informar que o código vai ser o código 1, que eu quero que traga somente o cliente que tem o código 1. Então, clicando novamente em executar ou clicando em F5, ele me traz simplesmente o dado que eu solicitei. Eu posso da mesma maneira solicitar o cliente 2 e ele me traz dessa maneira. Ou posso fazer, por exemplo, um tipo array, onde ele me procure os dados dentro de uma sequência de números. Então, para isso eu preciso alterar um pouquinho, onde eu falo onde o código do meu cliente está em, aí eu abro parênteses, eu falo que eu quero que ele me traga o cliente 1 e o cliente 3. Então, imediatamente ele me traz esse tipo de resposta. Então, o SQL Server é uma ferramenta poderosíssima, onde a gente pode informar vários tipos de pesquisa, como a gente vai ver em futuras aulas, né? Ou eu posso pedir, por exemplo, que ele me traga os clientes onde o código é maior do que 1. Aí ele vai me trazer. Então, tem uma diversidade de coisas que a gente pode fazer com números. Agora vamos começar a explanar um pouco a pesquisa usando um campo do tipo caractere, um campo que guarde caracteres alfanuméricos. Então ele muda um pouquinho. Nós podemos, por exemplo, começar a pesquisar pelo campo nome. Igual, eu abro aspas informando que vou passar um campo do tipo string, um campo que vai conter caracteres. Então eu posso digitar, por exemplo, Noemi Paris e dou F5. Aí ele me traz imediatamente Noemi Paris. O que aconteceria se no caso eu não soubesse o nome completo, simplesmente sei Noemi? Eu aperto F5, ele não me traz Noemi, porque eu estou procurando uma referência específica onde vai ser igual. Então, quando eu utilizo esse igual como um parâmetro de comparação, eu preciso informar o valor correto. Por exemplo, quando eu não tenho o nome ou o valor completo de um campo, eu posso pesquisar por partes desse campo. Claro que a consulta vai ficar um pouquinho mais demorada, porém vai ficar uma consulta muito bem feita. Então, para evitar isso, para fazer uma pesquisa um pouquinho mais ampla, basta utilizar o comando like. O comando like me fala assim: procure na tabela clientes o campo ID e o campo nome, onde o cliente seja parecido, seja similar a Noemi. Se eu executar essa consulta, ele não me traz nada. Por quê? Porque eu tenho que informar que ele tem que fazer uma pesquisa parcial. Ele não tem que fazer uma pesquisa que ele vai me retornar todos os campos, todos os caracteres da palavra. Então eu vou utilizar os que é chamado na programação de coringas, que é o símbolo de porcentagem, desculpa. Então eu informo que eu estou procurando a palavra Noemi em qualquer parte, pode ser no início ou no final, ou inclusive no meio, dentro do campo nome. Então, se eu dou o F5, imediatamente ele me traz Noemi Paris. Ou se eu quiser tudo que tem Mi, por exemplo, eu quero todos os registros que tem MI dentro do campo nome na tabela clientes. Eu clico F5 e ele me traz tudo que tem Mi. Miguel, Noemi. Ou se quiser FA, por exemplo, ou do campo de Fabrício Fernandes, ou simplesmente a letra A. Ele me traz todos os campos que tiverem a letra A.
Então, é bem interessante, esse tipo de consultas são muito usadas, tanto por datas, né? Tanto por caracteres ou por inteiros. O tipo de consulta por data a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque requer um conhecimento um pouquinho mais avançado. Basta falar que o SQL Server, você não vai conseguir, por exemplo, utilizar uma consulta direta, por exemplo, dt nas vai ser igual, vamos ver a tabela, um dado, por exemplo, 14 de 9 de 1975. Vocês podem ver que ele não me trouxe nada, inclusive deu um erro, que ele está falando que tem um erro de conversão. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer algumas mudanças, algumas conversões para obter uma pesquisa otimizada, entendeu? Para não ter problemas com horas e com datas. Porém, vamos deixar isso mais para frente. Ok? Por enquanto, dados os comandos básicos para selecionar, a gente encerra por aqui a nossa terceira aula, onde aprendemos como procurar dentro de campos strings e campos numéricos. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.